sobre preferências alimentares, tá? Então vamos começar com este assunto aqui. Quando, preferência alimentar, gente, é algo que todo mundo tem. Todo mundo gosta mais de alimento, todo mundo desgosta um pouco mais de um determinado alimento. Tem gente que odeia certos tipos de alimentos, né? Então, nisso, num processo de emagrecimento, é muito importante a gente levar em consideração isso, tá bom? Então, por quê, né? Acredito que as pessoas sempre falam assim, mas eu não gosto de muita coisa. Tem gente que fala, eu gosto de tudo, sou uma pessoa super fácil, Stephanie. E alguns encaram isso até como tipo assim, o meu problema é porque eu gosto de tudo. E aí já é até um outro passo, né, pra gente trabalhar a questão de mentalidade, é que as pessoas acham que gostar de comer é um problema. Não é um problema. E se você pensa assim, já comece a mudar essa mentalidade aí, tá bom? Eu costumo até fazer uma brincadeirinha no consultório, né, quando o paciente chega e fala assim, o meu problema é que eu gosto de comer. E eu falo assim, nossa, que maravilha, porque tu vai morrer comendo. É a vida inteira comendo. Que bom que você gosta de comer, tá? Então, o primeiro passo aí é você ter essa relação com tranquilidade, tá bom? E saber que bom que você gosta de comer, porque isso é importante, isso faz parte da nossa vida, é algo fisiológico, algo que você precisa, tá? E aí, se você assistiu a live, né, anterior a essa e a live dos últimos dias, você percebeu que é muito importante que eu tenha essa relação aí de uma relação tranquila, uma relação saudável com os alimentos, para que eu seja saudável, né? Para que você consiga comer bem, estar bem, cuidar de você. Então vamos falar aqui nessa questão de preferências alimentares. Então é o seguinte, muitas pessoas têm uma dificuldade, né, no processo de cuidado, de emagrecimento, de saúde, porque elas têm uma restrição muito grande nessa questão de preferência alimentar. Na live anterior que eu fiz, eu falei sobre os hábitos que a gente vai adquirindo e que na maioria deles, hábitos alimentares, a forma como eu enxergo o alimento, eu conquistei eles na infância. A forma como foi ensinado para mim sobre alimentação, as experiências, né, que você teve quando criança, como foi ensinado, se as pessoas forçavam você a comer, se as pessoas te reprimiam na hora de comer. Então, tudo isso vai atrapalhar, principalmente na fase adulta, né? E a questão de preferências alimentares também, aí é que tem mais a ver ainda com a infância, né? Então, desde bebezinho lá, você começa com 6 meses com a introdução alimentar, né? Você está sempre ali na amamentação. E aos 6 meses de idade, você começa então a introdução alimentar. E aí começa com as frutinhas, as papinhas e tudo mais. O que vai acontecer? A criança, né? O bebezinho lá, ele vai rejeitar algumas coisas. Então, tem bebês que têm uma facilidade muito grande de aceitação de tipos de alimento, e isso não tem a ver com a mãe, não tem a ver, assim, ele aceitar, porque todos os meus filhos aceitam muito bem. Não, porque eu conheço mães, por exemplo, que tiveram 2 filhos e que a aceitação alimentar foi totalmente diferente um do outro, assim, um super seletivo e o outro aceitava tudo. E alguns estudos falam até que isso tem muito a ver até com a alimentação que a mãe tinha na gestação e que ela também continua tendo caso esse bebê ele esteja amamentando ainda, porque os estudos, né, demonstraram que a alimentação ela influencia, por exemplo, no sabor, né, do líquido ali que passa, né, pelo cordão umbilical. Né? Porque a gente sabe que a mãe, o bebezinho tá lá sendo gerado e ela vai alimentar o filho através do cordão umbilical, né? Que é a ligação que eles têm. E aí, depois de um determinado mês, eu não me lembro aqui agora qual, determinado ali mês da gestação, o bebê ele começa a desenvolver essa questão, né, de gosto, de paladar e tudo mais. E sim, foi comprovado que isso influencia sim que o bebê sente na barriga. Pois é. Então, a alimentação da mãe, né? Então, se é uma alimentação rica em doces, em alimentos com um gosto muito intenso, rica em fast foods, né? Em salgados, massas e tal e tudo mais, provavelmente esse bebê também vai ter essas preferências alimentares, né? Então, qual é a preferência alimentar? Não é que ele vai querer pizza, mas ele vai sempre ter uma resistência com alimentos que não tem muito gosto intenso, sabe? Então, tipo assim, uma sopinha sem um tempero forte, ele vai acabar rejeitando com mais facilidade. Na amamentação também, porque a gente já sabe que a alimentação da mãe interfere no sabor ali do leite materno, então até isso influencia. E aí vem com a questão comportamental mesmo, sabe? Que é quando a mãe começa a apresentar para o filho os alimentos.
né? E aí começa a introdução alimentar. O que acontece? Vai chegar momentos que vai oferecer um alimento ali pro bebê, pode ter acontecido com você, e ele não vai aceitar. Ah, eu ofereci laranja, meu filho não gostou. Ah, eu ofereci comidinha, ele não tá aceitando, não teve jeito. Eu tive que dar um biscoitinho, eu tive que dar mamadeira, eu tive que fazer um mucilon, eu tive que adoçar, porque ele não aceitava. Isso é uma questão muito de falta de paciência e falta de informação também da mãe ou do cuidador, né? E aí o que ele faz? Por exemplo, pega lá um preparo, né, de leite, às vezes é uma fórmula, ou um mucilon, ou uma vitamina, o que for, e fala, não, tem que colocar açúcar, né? E aí a criança, ela nem sabe que existe açúcar, ela nem sabe que existe esse sabor, ela vai aceitar o que você vai oferecer, mas aí o pai e a mãe pensam que não, que fica muito ruim, ele não vai aceitar. Na verdade, você está jogando a sua característica, as suas preferências ali no bebê. Eu tô falando tudo isso para vocês entenderem, então, como é que se formam essas preferências alimentares, tá bom? Essa questão de sabor, de gostar, de querer alguma coisa, de não gostar de outras coisas, tá bom? Então, começa desde esse momento aí de introdução alimentar, principalmente. Aí você vai lá e oferece pro bebê, né, uma abóbora, um brócolis, um chuchuzinho, uma sopinha, uma carninha, e ele não aceita. O que faz? O que a mãe faz? Rotula essa criança e fala, meu filho não gosta de comida de sal, ele só gosta do leite, ele só gosta da mamadeira. E assim, seu filho não tem, né, esse bebê, ele não tem idade suficiente para determinar o que ele gosta e o que ele não gosta. Na verdade, ele só tá com uma forma de proteção, né? Porque a gente tem essa questão de proteção, o novo a gente tem medo do novo, a gente foge do que é novo, né? Que é o famoso sair da zona de conforto, porque a zona de conforto nada mais é, gente, para nos proteger. Não é nada ruim, tipo, eu sou preguiçoso, vou ficar aqui na zona de conforto. Não é isso. É uma questão de proteção, tá? Então o bebezinho fica ali, a criança também. E aí o maior erro é quando esse cuidador, essa mãe, rotula essa criança e fala, ele não gosta de frutas. Ele não gosta de salada, ele não gosta de feijão, ele não gosta de arroz. E aí que tá o maior problema, porque você para de oferecer para a criança, né? E esse é o erro. Então eu tô falando aqui porque talvez eu estou falando para pessoas que, né, para entender por que ela tem essas preferências alimentares, porque o primeiro passo de tudo é eu entender de onde vem meu comportamento, a minha forma de agir mediante os alimentos, para depois haver mudança. Primeiro eu tenho que saber o que é que está acontecendo. E também posso estar falando com mães, né, que tem seus bebezinhos aí, ou tio, tia, cuidadores, né, que estão aí próximos nessa fase de alguma criança que esteja nessa fase de introdução alimentar, tá? Então, qual seria o certo, né, de fazer? Seria você oferecer esse alimento, a criança recusou, você ficar ali uma semana, 15 dias sem oferecer novamente, tá? Mas você vai oferecer de novo. E aí o legal é que você ofereça esse alimento com uma preparação diferente. Então, por exemplo, você ofereceu brócolis cozidinho e ele não aceitou. Que tal fazer um brócolis talvez mais assadinho, colocar um tempero diferente? Você ofereceu a batata, ele não aceitou. Que tal então fazer ali uma sopinha de batata com carne? Pode ser que ele aceite. Então, sempre mudando a preparação. A frutinha não aceitou, então oferece o suco para ver. E sempre espaçando, mas o ponto principal aqui é não desistir. É continuar oferecendo. Mas se acontece o contrário, onde eu simplesmente olho para a criança e falo, ela não gosta de tal coisa, ela não gosta. Tem gente que ainda fala, igual a mim, ela não gosta de abacate, porque eu também não gosto. Não tem esse negócio de puxar o pai, de puxar a mãe para preferências alimentares, não. Depende da experiência. Então, a questão é, se eu paro de oferecer e essa criança, né, começa então, não gosta, então ela começa essa seletividade, né, começa a ser seletivo com a alimentação. E ela passa realmente a comer só aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta e tal. Isso pode acontecer neste momento, ou pode ser até uma mãe que oferece, que ela insiste e tal e tudo mais, mas existe ali uma fase, se eu não me engano, principalmente a fase escolar, né, que é a pré-escolar, na verdade, e que eles são mais novinhos, e que tem aquela fase da criança querer impor, sabe? Impor assim, um pouquinho de autoridade, que ele manda nele mesmo. Isso faz parte do amadurecimento, é uma questão de pedagogia, de pedagógico, da evolução da criança, é assim mesmo. E ele vai começar a recusar coisas que talvez ele amava até um tempo atrás. A questão é, ele recusou, mas eu não paro de oferecer. Tem uma nutricionista mesmo que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Pamela Ledo, né? E todos os pacientes criança não acompanham, eu mando para ela,
que ela fala sempre nos stories, no Instagram, ela fala, o que vai no prato do meu filho sou eu quem decido. Agora, o que ele vai comer é uma escolha dele. Então, ela não força. E aí é outro ponto que você também não pode forçar. Né? Então, o que vai no prato do filho, da criança, qualquer que seja, novinho lá, tem 8 anos, não, ele não manda nele. É você quem coloca. Mas o que ele vai comer é uma escolha dele, né? E aí tem todo um processo. Então, o que acontece? Se eu também não ofereço muito, eu vou para facilidade, a criança sempre está ali consumindo lanchinhos, biscoitinhos, bebidas, né, achocolatados e tal e tudo mais, ela vai levar isso para a fase adulta. Se ela está sempre acostumada com a facilidade, porque talvez, sei lá, seus pais na época não tinham tempo para para dar atenção, para estar fazendo ali um lanchinho saudável e tal e tudo mais. Então, leva o filho lá no mercadinho e tal, escolhe aí seu lanche da escola. Ele vai lá, escolhe um salgadinho, um refrigerante, um iogurte, o que for, e leva. E aí a criança vai levando isso pra vida toda, de que, tipo assim, ela só come aquilo que ela gosta, né? E aí o pai perde a paciência, a mãe perde a paciência. Almoça, menino, eu não quero, não tô com fome. Eu não quero, eu quero doce e tal. Aí chega um momento que você se estressa tanto, você fala, então tá bom, vai, come logo, vamos se arrumar que vai pra escola. Então, essa criança começa a ser condicionada que, tipo assim, tudo bem, então, eu só como o que eu gosto. Né? E fora outras questões também de comportamento, de criação e tudo mais, quando essa criança ela não tem muitos nãos e tal, e ela entende que ela só deve fazer aquilo que ela gosta, que o que ela não gosta não deve fazer, que é algo ruim, que é chato fazer o que é ruim, é chato comer uma alface que quase não tem sabor, porque eu tô me enchendo, né, de suquinho, de lanchinhos e tal e tudo mais, realmente eu vou achar muito chato, né, um brócolis, uma cenoura, é chato. E aí começa então a formação das preferências alimentares. Então pode ser por isso, mas pode ser também, em contrapartida, um outro tipo de criação, talvez seus pais te forçou demais a comer. Na minha casa foi mais ou menos isso aqui. Foi isso, assim, que aconteceu. Não tinha essa de, tipo, eu simplesmente falar, eu não gosto, eu não quero. Não tinha essa. E era ameaça mesmo, né? Com a famosa chinela havaiana. Chinela. E era assim, né? Mas era a forma que minha mãe achava que era certo de fazer. Que pra ela não importava como, mas eu deveria comer. Então tinha aquela questão que tinha na mesa, ela fazia o meu prato e eu era obrigada a comer tudo que estava ali. E por um tempo, logo quando foi crescendo, tal, chegou um momento que eu já não queria mais, né? Que eu já estava ali na adolescência e tal, eu não quero tal coisa. Só que aí vinha todo um discurso da minha mãe, tem que comer, que não, já não me batia, já não rolava ali uma chinelada não, mas tinha um discurso muito grande por trás. Então às vezes eu tinha que comer só porque ela estava falando. O que foi fácil para eu corrigir isso e hoje eu consegui comer numa boa foi a questão da formação, principalmente a formação em nutrição, depois veio a formação em coaching, onde eu trabalho mentalidade, essa mudança e tudo mais, e o reconhecimento, né, a responsabilidade de saber que eu preciso comer bem, que é uma obrigação minha para o meu corpo. Mas eu acredito que se eu não tivesse tido isso, se eu não tivesse tido essa questão da formação em nutrição e todo esse estudo da mente e tal, e ter essa mentalidade de responsabilidade que eu tenho que comer mesmo coisas que eu não gosto tanto, eu acredito que hoje eu estaria, com certeza, só comendo, assim, coisinhas gostosinhas no almoço, durante o dia e tal. E teve momentos da minha vida que foi assim, entende? Que era salgado no almoço e tal, teve momentos de por correria, né? Mas por preferência mesmo já teve momentos, mas foram momentos curtos, pontuais na minha vida. Mas é isso. Então, assim, se a criança ou ela é muito livre, ou ela é muito reprimida, ela é forçada a comer, quando ela chegar na fase que ela pode mandar no narizinho dela, né? O adolescente que acha que manda no narizinho dele, e aí na fase adulta, principalmente, agora eu vou comer o que eu quiser. Eu já tive pacientes assim, eu tive paciente que eu perguntei como que era a infância, e ele me falou, não, na minha casa não entrava nem Danone, não entrava nada de biscoitinho, minha mãe era super natureba, minha mãe era super saudável e tal e tudo mais. Eu falei, quando foi que começou? Quando eu tive a minha casa e aí eu comprei tudo, né? Então, naquele momento, as preferências alimentares daquele meu paciente, daquela pessoa, não era só porque ele gostava, mas era uma forma dele afirmar que quem manda na vida dele agora é ele, né? Então, assim, como se comer aquelas coisas e ter aqueles alimentos em casa era uma afirmação de que agora eu sou adulto, sou eu quem mando. Então, não tinha envolvido só uma vontade, mas tinha uma questão emocional mal resolvida ali.
E foi isso que a gente trabalhou na consulta, que foi eu falando com ele. Primeiro que você tem que ter a decisão de querer comer diferente. Primeiro ponto. Segundo, a gente precisa trabalhar sua mente de que você não precisa mais provar que você manda em você. A partir do momento que você trabalha, paga suas contas, é casado, tem filho, eu acho que já é a prova mais do que clara de que você manda em você. Então, cuidado para não usar os alimentos para ter essa aprovação. E aí ele começou a entender, realmente faz sentido e tal. E aí, questão de preferências alimentares, né? Quando não tem essa questão emocional envolvida, mas tem realmente de gosto. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Stephanie, eu não gosto de salada. Então, tem até um comentário aqui, né? A Rafa comentou, tenho dificuldades ainda em comer verduras. Aqui a Franciele colocou, a minha filha é adolescente e tem dificuldade de comer verduras. Esse é o ponto para você trabalhar, Franciele, mas que tem que ter muito cuidado como você vai oferecer, como que você vai convencer esse adolescente a comer. Porque se você força, se você obriga, você acaba atrapalhando aí toda essa formação de relação com os alimentos. Então, talvez mudar a preparação, fazer uma preparação com uma característica legal, né? Para adolescentes, pode até começar, tipo assim, fazer verduras com queijo por cima. Porque só em ele ter o contato já é uma evolução muito grande. Então, tipo assim, vou fazer uma abobrinha aqui recheada, põe aqueles queijos por cima ali derretidinho, recheado com carne moída. Então, pode ser que chame mais atenção, sabe? E fala assim, aí tem abobrinha, tá vendo? Tá vendo como é legal? E a pessoa, pode até ser. E ela vai tentando, tá? E o importante não estar conseguindo sozinha, procura um nutricionista. Porque o nutricionista que acompanha adolescentes, crianças, não é só falar o que ele precisa comer, não é isso. Porque isso os pais conseguem. Mas é ajudar com estratégias e dinâmicas, toda uma conversa voltada para essa fase, né, toda personalizada, para conseguir puxar dessa adolescente, dessa criança, a vontade de comer, tá? De pelo menos eu vou tentar. Então, pede ajuda. E sobre preferências alimentares, como eu estava falando, né? O que acontece? É normal você não gostar de uma folha específica, tá? Então, eu vou começar a falar aqui com você. Então, por exemplo, é normal você chegar e falar assim, eu não gosto de rúcula. Stephanie, me passa qualquer coisa, mas não me passa rúcula, nem agrião, nem espinafre, eu não gosto. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de rúcula. Só que quando é que eu sei que não gostar de uma coisa, tá tudo bem? Quando eu olho um todo. E aí é isso. Então, se você tá assistindo aqui essa live e você já sabe que, eu não gosto de chuchu. Nem de chuchu, nem de quiabo, nem de vagem. Um exemplo. E aí fica, né? Meu problema é que eu não gosto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, vamos olhar um todo. Você é uma pessoa que come cenoura, beterraba, abóbora, brócolis, alface, tomate, pepino? Não, Stephanie, eu como, se essa foi sua resposta. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem não gostar de uma determinada coisa, entende? Como eu já falei com vocês, nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. Nenhum alimento cura uma doença ou um problema e nenhum alimento vai te trazer uma doença ou um problema. Grava isso na cabecinha de vocês, tá bom? É muito importante isso. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que ele tem deficiência de ferro e que além da suplementação, claro, a gente tem que melhorar a alimentação. Onde é que a gente encontra ferro? No feijão. Aí essa pessoa, por exemplo, odeia feijão com todas as forças. O que eu vou falar? Gosta de lentilha? Primeira coisa. Também não gosto. E de couve? Comeria. E se a gente colocasse um suco com bastante abacaxi, mas tivesse a couve ali? A pessoa, eu acho que é mais fácil para tomar. Então, a gente começa a olhar estratégias, entende? Quando eu preciso de um determinado grupo de alimentos que eu não gosto, mas eu preciso do nutriente específico que está ali, eu começo a olhar, buscar estratégias. Então, o ponto principal aqui agora é, beleza que você tenha preferências alimentares, mas não simplesmente aceite ela, questione e olha tudo como um todo, entendeu? Não vai simplesmente, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto disso, eu não gosto de ovo, por exemplo, né? Mas você não gosta de ovo o quê? Cozido? A maioria das pessoas que falam que não gostam de ovo é porque não gosta de ovo cozido. Eu, por exemplo, não gosto de ovo cozido, mas faz ele mexidinho ali na manteiga, coloca um oreganozinho, um temperinho, eu já estou feliz da vida. Então, é sempre olhar desta outra maneira, tá? E aí, você começar a se questionar, não simplesmente aceita, porque como eu falei,
você já passou da fase da infância, você não é mais criança, você é um adulto e o adulto ele precisa evoluir. Eu não gosto de tal coisa, tá certo? Mas por que você não gosta? Será que não é a preparação? E um outro grupo de alimento que tenha isso? Então, eu tenho alguns pacientes que não gostam de jeito nenhum de salada. E aí eu fui entender que não é só pelo sabor. E a gente começou a entender, e eu percebo que algumas pessoas que não gostam de salada, não gostam da experiência que a salada, né, traz na hora do almoço. São pessoas, por exemplo, que não gostam de misturar um alimento quente com um alimento frio. São pessoas que não gostam daquele crote-crote da salada, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de cebola, mas não é do sabor da cebola. Eu não gosto desse crote da cebola na comida, mesmo numa salada. Então, pra mim, se for uma cebolinha que tá ali meio refogadinha, eu quase não vou ver ela, mas o sabor dela, eu vou sentir o sabor e não a textura, desce numa boa, tranquilamente, e eu ainda vou achar a comida uma delícia. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que não... Eu já tive uma que ela falou, Stephanie, eu não gosto. Não gosto de jeito nenhum, é a textura, é gelado, textura de folha e tal e tudo mais. Eu veio pra essa paciente e falei o seguinte, você precisa comer folha. E não é porque, tipo assim, você tem que emagrecer, é porque seu corpo precisa. Então, a gente tem que chegar a um determinado momento e entender, como eu já falei, adulto responsável que sabe o que o corpo precisa. Você precisa de folhas, eu preciso em algum momento. Topa, então, colocar o suco verde? A pessoa falou, topa. Eu falei, então pronto. Se você fizer um suco verde todos os dias caprichado, tá liberado você não comer salada no almoço. Mas se a salada não dá saciedade? Ajuda, mas já que você não gosta, a gente tenta a saciedade de uma outra forma. Mas a gente vai tirar porque você não gosta e você vai lá e acrescenta o suco. Entendeu? Então tem como ter estratégias. Então não simplesmente se rotule e fala assim, pra mim é difícil emagrecer porque eu não gosto de coisa saudável. Gente, essa pessoa que fala que não gosta de coisa saudável, ela, por exemplo, come fruta e é uma coisa saudável. Ela, por exemplo, come arroz e feijão e é uma combinação saudável. Ela come a salada, né, o alface num hambúrguer e é uma coisa saudável. Depende de como eu coloco ele, entendeu? Então, não se rotule. Quando você coloca, né, um rótulo em você em falar eu não vou conseguir tal coisa porque eu não gosto de alimento saudável, eu não gosto de coisas que nutricionista passa, você acabou de colocar uma barreira. Você poderia conquistar nessa questão de domínio no seu alimento, no seu emagrecimento, mas só em você se rotular como alguém que não gosta de coisas saudáveis, já começou errado aí. Então, pra gente resumir, a questão é, tá tudo bem eu não gostar de algumas coisas. Como eu falei com vocês, sou nutricionista e não gosto de rúcula. Não gosto. Minha mãe às vezes brinca comigo, como é que é nutricionista e não gosta? Eu falei, eu sou ser humano antes de qualquer coisa. Mas eu gosto de couve, eu gosto de alface, eu gosto de tomate, eu gosto de cenoura, chuchu, beterraba, abóbora. Olha o tanto de coisa. Imagina se eu fosse me rotular, problema da minha vida porque eu não gosto de rúcula. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem várias outras coisas que a gente não gosta. Mas a gente começa a olhar tudo aquilo que eu consigo comer, que eu gosto de comer. E aí, sobre questões de preferência alimentar, não confunda você só aceitar aqueles alimentos porque você é assim, Gabriela, né, síndrome de Gabriela, não confunda com o hábito que você tem de comer. Então, pessoas que falam, eu só gosto de comer besteira, Stephanie, eu só gosto de comer salgadinho, biscoito, igual criança, sabe? Lanches, hambúrguer, açaí, sorvete, essas coisas eu como, é isso que eu como. Isso não é porque você só quer isso. Isso é porque você só come isso. Gente, quem come pão todo dia vai ter vontade de comer pão todo dia. É uma questão do seu corpo. O seu corpo faz você ter vontade de coisas que você está habituado a comer. Eu estava falando com um paciente agora, numa consulta, antes dessa live, eu falando com ele. Olha, você tá com o hábito de comer fast food, né, lanches, a cervejinha, o hambúrguer, o açaí com frequência na semana. Posso falar uma coisa? Passe a comer menos. Diminua a frequência e pode ter certeza que a vontade também vai reduzir. Ele, nossa, tomara. Mas é verdade. Quanto menos eu vou consumir algo, menos o meu corpo vai pedir algo. Tanto que é só você lembrar da sua infância. Provavelmente tem coisa na sua infância que você tinha um hábito muito grande de comer todos os dias e que hoje você já não tem mais. Eu, por exemplo, na minha infância, eu amava bolacha recheada. Amava.
todos os dias, praticamente todos os dias eu comia, nem que fosse uma, duas ali eu comia, ou um pacotinho e tal, comprava, dava um jeito. Mas hoje eu nem lembro que bolacha recheada existe. Só se eu estiver no mercado e é um dia, tipo assim, uma vez no ano que isso acontece, eu olho pra bolacha e eu acho que eu lembro mais da experiência que eu tive na infância. E aí eu falo, deixa eu comprar uma aqui, mas é muito, muito raro. É porque, sei lá, eu simplesmente do nada passei a não gostar? Não, não é isso. É porque eu parei de consumir. Então, se eu parei de consumir, meu corpo não pede mais. Agora, arroz, feijão e tal, tudo mais, eu ainda consumo, eu gosto. Cuscuz, eu não tinha hábito de estar comendo todos os dias. Na minha infância não era pão, eu amava pão. Como eu queria tirar mais o pão da minha vida, fui lá e substituí pelo cuscuz. E hoje eu gosto todos os dias. Mas eu tenho certeza que se eu ficar meses sem comer cuscuz, por exemplo, eu não vou nem lembrar que ele existe. Tipo assim, um dia eu vou lembrar, que vontade de comer um cuscuz, mas vai passar. Então, tudo é treinável. O seu hábito é treinável. Suas preferências também são. Tudo dá para adaptar, tudo dá para mudar. O que fica são as experiências. Então, assim, o emocional é envolvido com aquele alimento, com aquela refeição. Então, tipo, pessoas que se amarram muito, de tipo assim, pra mim eu não consigo largar o bolo. Provavelmente tem uma questão emocional envolvida. Talvez ela comia bolo com a mãe dela, talvez ela na infância sempre tinha um bolinho com café, ou na cidade que ela morava sempre tinha ali um bolinho, e aí ela tem que comer aquele alimento para ela resgatar essa memória, né, esse sentimento. Então sempre tem alguma coisa envolvida. Quando você acha que você não larga de alguma coisa, ou é questão bioquímica, então alguma deficiência nutricional, ou uma questão de mente mesmo, que às vezes dá para ser trabalhado assim, igual eu tô falando com você. Você assistiu essa live, verdade, vou passar a pensar, e aí você mesmo começa a reprogramar. Ou às vezes você vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai precisar de uma terapia, vai precisar de uma medicação, até você conseguir largar desse hábito, tá? Tudo depende do grau, tudo depende do quanto que isso atrapalha a sua vida. Se tá tudo bem, se não é uma coisa que te atrapalha muito, você mesmo consegue resolver. Mas se é algo que já está envolvendo tristeza excessiva, episódios compulsivos, você já está descontrolando, isso já está afetando a sua vida como um todo, aí precisa procurar uma ajuda séria mesmo, tá? Como eu falo na maioria das lives com você aqui, tem que se enxergar e tem que se conhecer, tá bom? Então essa é a questão de preferência alimentar. Então toda vez que você achar, eu não sou muito fã, se questione, não aceite os rótulos que você tem colocado em você. E tipo, eu tenho dificuldade nisso, eu não consigo isso. Não aceita isso. Vai sempre se questionando, tá bom? E é assim que dá certo no processo aí de emagrecimento, de educação alimentar. A Rafa colocar aqui. E para mudar esse hábito é difícil. Sim, é muito difícil, né? Difícil é um negócio que o significado de difícil não é o impossível, né? O significado de difícil requer mais dedicação para eu conseguir realizar isso ou mudar tal coisa, mas não é impossível. E a dedicação, gente, não é um negócio que tipo assim, que vai me matar. A dedicação de mudança de hábitos é uma dedicação de tempo, de insistência. Porque são pequenas coisinhas que você faz por dia que faz você ter uma mudança como um todo. Quem faz grandes coisas, de tipo mudar completamente, tal, e cansa, se estressa e se irrita, não dura 30 dias. Então é muito melhor essas mudanças pequenininhas ao longo dos dias, das semanas, dos meses, e você conseguir ao longo do tempo e manter para a vida toda, do que fazer grandes mudanças e não conseguir manter, tá bom? Então esse é o tema da nossa live de hoje. Nos vemos amanhã na nossa próxima live, no mesmo horário, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de temas de live, é só me mandar aqui, certo? Beijos e até a próxima!